Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação para que você não perca os nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E vem aí novidades para você aqui no nosso canal. Pensando em você, nós estamos buscando nos aperfeiçoar aqui na plataforma para trazer o melhor conteúdo para você, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo de número 7. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou falar para você hoje no finalzinho do vídeo uma profecia que se cumpriu, tá? Então o título do nosso vídeo hoje é A Profecia que se cumpriu. Então, vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 6. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo de número 6. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Amém. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Queridos, eu acho tão lindo essa passagem. A Bíblia diz que esses homens, eles eram leprosos, né? Em outra tradução, na tradução que eu tenho, a CF, fala leprosos, eles eram leprosos. E esses homens, eles estavam condenados à morte, né? Notem que eles disseram, se a gente entrar na cidade, vamos morrer. Se ficar, aqui nós vamos morrer, né? Então, vamos ao acampamento dos sírios, quem sabe eles nos deixam viver, né? Então, eu até estava conversando com a Sofia um dia desses, acho que era com a Sofia, que eu falei assim, se nós estivéssemos no deserto, aí tivesse um carro, né? E aí ela não podia dirigir, né? Só quem podia dirigir era eu, mas eu não tenho visão, né? Aí eu perguntei, você tentaria sair de lá ou você morreria lá, né? Aí é claro que a resposta, né, é que tentaria, né? Mesmo eu não enxergando, porque a pessoa poderia dizer, olha, para a direita, para a esquerda, vai direto, né? E esses homens, eles estavam numa situação assim muito difícil, eles sabiam que iam morrer. Eles falaram, então, vale a pena a gente tentar, né? Vale a pena a gente ir lá, né, lá no acampamento dos sírios, quem sabe eles vão nos dar comida, né? Então eles estavam ali lutando, né, para matar a fome deles, porque Samaria estava passando uma crise terrível, né, uma fome imensa. E esses homens, não diferente dos outros que moravam ali, estavam passando a mesma situação. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quando eles chegaram lá no acampamento dos sírios, eu imagino que esses homens, a Bíblia não diz a condição física que eles estavam, mas vocês sabem que a lepra, né, que hoje é a hanseníase, hoje tem cura, né? Mas existem pessoas que quando elas não tomam remédio, quando elas não fazem o tratamento, elas perdem membros, como dedos. Eu até conheci o seu Manuel. O seu Manuel, um senhor que eu conheci há uns anos atrás, ele tinha hanseníase e ele não sabia, e ele não estava tratando. E ele contou que uma vez ele olhou para o teto e quando ele olhou ele viu um rato com o dedo dele. O rato
cortou o dedo dele, ele não viu, então ele estava com o pé dormente, né? Então, quem sabe aqueles homens já estivessem em uma situação bem difícil, talvez com problemas nas articulações, talvez eles já não conseguiam mais andar direito, né, por conta da doença. E o que me chama a atenção é que eles chegaram lá no acampamento dos sírios e eles encontraram bastante comida. Não pouca, muita comida eles encontraram. E eles disseram assim, mas não está certo a gente, né, a gente comer, a gente descansar aqui, enquanto o pessoal lá na cidade está passando fome. Eu achei isso lindo, irmãos. Lindo da parte deles. Eles poderiam pegar toda aquela comida, porque tinha muita comida, tanto é que essa comida, ela resolveu o problema de Samaria, né? Pelo menos por um tempo lá, ela resolveu. Eles poderiam pegar esta comida, fazer um estoque, né? Procurar uma caverna, um monte, algum lugar, se esconder. E eles iam ter comida por muito tempo, né? Eles iam morrer com a doença, porém eles não iam morrer de fome. E o que eu achei lindo é que eles não pensaram neles, eles pensaram nos outros. E o que é mais interessante ainda, irmãos, é que eles pensaram em pessoas que haviam rejeitado eles. Eles pensaram em pessoas que já não tinham mais convivência com eles. Eles pensaram em pessoas que eram uma ameaça para ele, eram ameaça para ele. Para eles. Imaginem se eles entrassem na cidade, eles seriam apedrejados, eles seriam mortos, porque um leproso não podia frequentar a sociedade. E o que eu acho muito lindo é que eles não pensaram apenas neles. Eles comeram, encheram a barriga, e eles poderiam ter deixado para voltar no outro dia. E o que eu acho lindo é que eles voltaram na mesma noite, porque a Bíblia diz que eles chegaram lá ao anoitecer. E eles chegaram, né, saíram de lá e voltaram para o palácio, para a cidade, e avisaram os guardas que lá havia comida em abundância. Eles avisaram que os sírios haviam fugido e deixaram tudo no meio do caminho, e deixaram o acampamento com muita comida. Irmãos, só alguém que tem Deus na vida, só alguém que tem o Espírito Santo, só alguém que conhece a palavra faz o que esses homens fizeram. Eu peço, né, que você, juntamente comigo, possamos vigiar, né, acerca desse assunto, porque hoje existe um evangelho que não foi o evangelho que Jesus deixou, que ensina as pessoas, né, a se vingar do seu próximo. Ensinam pessoas a até mesmo orar ao Senhor pedindo vingança contra os inimigos. Quando, na verdade, Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem para quem nos faz o mal, pagar o mal com o bem. Né? Lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz bem isso, lá no capítulo 12, ali no versículo 19, quando ele diz: caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos, deixem que seja Deus a castigar, pois diz o Senhor na Sagrada Escritura: a minha que pertence à ira, eu é que darei a recompensa. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, irmãos, esses homens, eles de fato viveram aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Eles viveram o amor em favor do seu próximo, né? E isso é lindo demais. Eles não pensaram neles, eles pensaram nos outros. E por isso, eles voltaram, irmãos. Eles voltaram, né, e levaram a boa notícia para o povo de Samaria. Isso é muito lindo, irmãos. Agora eu quero falar com você, falei para você esperar até o finalzinho do vídeo, que eu ia dizer para você, falar para você a respeito de uma profecia que se cumpriu. Essa profecia foi tremenda, irmãos. Essa profecia foi tremenda. No capítulo 7, no versículo 1, Eliseu, Samaria estava vivendo uma crise, né? Uma crise econômica, falta de comida, e Eliseu diz no versículo 1 e no versículo 2,
Eliseu disse que no dia seguinte, em Samaria, eles iriam encontrar o melhor trigo e cevada por apenas uma barra de prata. Aí, o ajudante do rei disse: não, ainda que o Senhor Deus fizesse chover, ou abrisse as janelas do céu e fizesse chover trigo e cevada, isso jamais poderia acontecer. E aí Eliseu disse: você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer. Irmão, se tem uma coisa que Deus não gosta, é da incredulidade. Se tem uma coisa que atrapalha a vida do ser humano, é a incredulidade. Porque na incredulidade, o homem, ele até desafia Deus. O homem incrédulo desafia Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Lembram do Titanic? Dizem que antes de o Titanic ser inaugurado, o dono disse que nem Deus afundava aquele barco. Eu lembro de uma história, e eu conheci um parente de uma das pessoas envolvidas na história que eu vou te contar. Em Campinas, uma menina saía para balada e a mãe disse: minha filha, vai com Deus. O carro estava lotado de jovens. E ela disse: mamãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui já está cheio. E eles saíram, né, para balada, para festa. E aí o carro bateu, morreram todos. Havia uma bandeja de ovos no porta-mala do carro, estava intacta a bandeja. E os ovos, nenhum que se quebrou. Então, a incredulidade, né, ela endurece o coração do homem, ela faz o homem pecar contra Deus, ela até faz o homem desafiar Deus, né? E o preço é alto, a consequência é muito ruim. E aqui no capítulo 7, a partir do versículo 17, nós vamos ver essa profecia se cumprindo. A Bíblia diz que o rei, então, coloca esse ajudante como responsável pelo portão da cidade e a população mata ele pisoteado. E aconteceu exatamente o que Eliseu disse para ele: você vai ver, mas você não vai comer. Então tenhamos cuidado, né? Tenhamos cuidado para que nós não percamos a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então que nós possamos cultivar a fé genuína e verdadeira em nossos corações. Tiago diz que a fé sem obra é morta. É preciso você ter fé e é preciso você mostrar através das suas obras que você tem fé. Né? Não é aquela fé natural que todo mundo crê, até os demônios creem. Tiago diz isso. Né? Tiago diz isso. Só que tem uma diferença, eles não obedecem. Então a fé genuína, a fé verdadeira, ela nos leva a confiar e acreditar no Senhor e a obedecê-lo. Amém? Queria deixar esta pequena reflexão para todos nós, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nos ajuda a vivermos a tua palavra, nos ajuda a seguirmos os bons exemplos que vimos, o que podemos ver ao lermos, ao meditarmos na tua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos corações, Senhor. Nós abrimos os nossos corações e pedimos que o Senhor plante em nós a fé genuína, nos ajuda, nos ensina a ter fé. Como aqueles discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Rumo, Senhor, à eternidade. Rumo, Senhor, à morada celestial. Pai querido, eu quero te pedir a tua bênção sobre esta pessoa que ora comigo nesta manhã, esta pessoa que está pedindo por saúde, esta pessoa que está pedindo, Senhor, pela restauração do casamento, esta pessoa que está orando, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor abra portas de emprego, esta pessoa, meu Pai, que está clamando ao Senhor, pedindo o Espírito Santo sobre a vida dela, Pai, que o Senhor possa responder cada pedido de oração nesta manhã.
em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.